Pessoal, boa noite mais uma vez, tudo bem? Meu nome é Rodrigo, sou trabalhador da casa e... pegando? Hoje nós vamos falar mais uma vez de algo que é muito comum e que, de novo, não tem nada de novidade, mas toda vez que a gente volta no assunto é uma interessante releitura para a gente poder observar nossos atos, nossos pensamentos, nossas atitudes. E como eu gosto muito de brincar com o assunto e trazer um pouco de alegria nas coisas sérias, obsessor, meu amigo. O cara tá tão tempo inteiro tão junto da gente que a gente acaba se tornando muito íntimo desses obsessores, né? Não que eles sejam santos, mas a gente é que acaba perdendo a nossa santidade muitas vezes e indo por escorregador abaixo. Então, como subtítulo, a desobsessão começa em nós. E a história, dessa vez eu quis fazer uma coisa diferente, porque eu acho que é interessante a gente trazer elementos que nos remetam ao nosso dia a dia. E ao invés de trazer tópicos e descrever e discorrer sobre eles, eu achei melhor criar uma história em cima de um personagem. É fictício, as imagens foram criadas por IA, era um vídeo, mas infelizmente tinham videozinhos passando, mas infelizmente vão ficar fotos apenas. Mas então, esse é o Daniel. Ele tem 35 anos, camisa social quase sempre amarrotada no fim do dia, sapato gasto na lateral, um relógio simples no pulso, trabalhava em um escritório financeiro, desses onde ninguém vê sangue, mas muita gente sangra por dentro tentando fechar planilhas, cobranças, metas e contas que nunca param de crescer. Daniel era casado com Clara, tinha 2 filhos, Mateus de 8 anos e Lívia de 5. Moravam em um apartamento pequeno, mas honesto. Tinha brinquedo no chão, louça na pia, boleto na gaveta e sonho guardado para quando sobrasse dinheiro. Por fora, Daniel era um homem comum. Trabalhava, pagava as contas, fazia supermercado, levava o carro na oficina, reclamava do preço da gasolina, assistia vídeos no celular antes de dormir e dizia quase todo domingo à noite: amanhã eu começo diferente. Mas havia algo nele que ninguém via. Ou melhor, quase ninguém. Daniel não sabia, mas havia alguém que o acompanhava havia muito tempo. Não era um amigo, mas parecia. Porque esse alguém conhecia seus medos, conhecia suas fraquezas, sabia exatamente em que ferida tocar, sabia a hora certa de soprar uma ideia, de acender uma irritação, de transformar uma lembrança pequena em uma tempestade. Daniel não pensava que estava sozinho dentro da própria cabeça. E não estava. Segunda-feira, 7h10 da manhã. Clara pediu apenas uma coisa. Daniel, você pode levar as crianças hoje? Eu preciso chegar mais cedo. Ele estava tomando café em pé, olhando o celular. Já havia visto 3 mensagens do chefe, 2 cobranças do banco, uma notícia qualquer que o deixou irritado sem motivo claro. Clara, de novo isso? Respondeu sem levantar os olhos. Você sempre resolve suas coisas em cima da hora. Ela respirou fundo. Eu te avisei ontem à noite. Avisou quando? Quando eu já estava quase dormindo? Você acha que eu sou o quê? Uma máquina? Mateus, na mesa, parou de mastigar. Lívia abaixou os olhos para o copo de leite. Clara nem respondeu. Apenas virou-se para arrumar a mochila da menina. E nesse silêncio, Daniel sentiu uma voz interna, quase dele, mas não exatamente dele. Ela não te respeita. Ninguém te respeita nessa casa. Ele largou a xícara com força e, quer saber? Eu levo, mas depois não reclama se eu chegar tarde, hein? Saiu batendo a porta. No elevador, olhou para o próprio reflexo no espelho e viu um homem cansado, olhos fundos, maxilar duro, mas por dentro não viu nada. Só sentiu uma justificativa confortável. Eu estou sobrecarregado. Talvez estivesse mesmo.
mas a sobrecarga não explica. Muitas vezes ela apenas revela o que já está fermentando por dentro. Vamos fazer Eu queria que, nessas horas, eu queria ser diretor de cinema, né? Porque aí você já entra na cabeça do cara e pega o que está maquinando lá dentro. Mas aqui na história de Daniel, a gente começa a perceber uma característica comum do processo obsessivo. A pessoa não perde o controle de uma vez. Ela vai se acostumando com pequenas concessões interiores. Uma irritação aqui, uma mágoa alimentada ali, uma reclamação repetida, uma culpa jogada nos outros, uma desculpa para não se olhar. E quando esse campo está pronto, certas companhias espirituais não precisam arrombar a porta. A porta já está aberta. No escritório, Daniel era competente. Sabia lidar com números, relatórios, conciliações, prazos, mas vinha perdendo uma coisa mais importante do que desempenho. Vinha perdendo a clareza. Naquela manhã, o gerente chamou: Daniel, preciso daquele relatório das pendências até meio-dia. Meio-dia? Isso é impossível. Não é impossível, você já fez antes. Daniel engoliu seco, sentiu calor no rosto. E a ideia veio rápida, precisa, venenosa. Ele quer te humilhar, quer mostrar quem manda. Ele não gostou de você, ele nunca gostou de você. Daniel abriu a planilha, mas não conseguiu se focar. Cada linha parecia irritá-lo. Cada e-mail parecia uma provocação. Cada pergunta de um colega parecia uma acusação disfarçada. Às 11h30, Júlio, uma colega do setor, aproximou-se. Dani, você consegue validar aquele lançamento? Eu acho que tem uma diferença na coluna de provisões. Ele respondeu sem olhar. Você acha? Se você acha, então confere você. Ela ficou parada por um segundo para poder entender. Eu só perguntei porque você ficou com essa parte. Então espera eu terminar. Já grosseiro, já pé da vida. Júlia saiu calada. Daniela olhou para a tela e sentiu uma pequena satisfação amarga. Isso, ninguém monta em você. Aquelas vozinhas, né? Mas logo depois veio o peso. Não arrependimento sincero. Ainda não. Apenas um mal-estar. Como se algo dentro dele soubesse que havia passado do ponto. Mas outro algo o impedisse de admitir. Às vezes, à noite, Daniel sentia vontade de pedir desculpa. Mas bastava lembrar da cena para a cabeça começar. Você vai pedir desculpa por quê? Ela também fala atravessado, todo mundo ali é falso, você vai baixar a cabeça, vão pisar. E ele não pedia. Esse é um detalhe importante, a obsessão raramente se apresenta como faça o mal. Ela sempre apresenta como justificativa. Justificativa para o orgulho, para a raiva, fuga, dureza, vício, justificativa para não mudar. Daniel não ouvia uma voz como nos filmes. Não via sombras na parede, não acordava levitando, não tinha poltergeist, nada disso. Era pior, parecia apenas ele mesmo. Com o tempo, a casa começou a mudar. Clara falava menos, as crianças perguntavam menos, o jantar ficou mais silencioso. O sofá virou refúgio. O celular virou anestesia. Daniel chegava, tirava o sapato, reclamava do trânsito, do chefe, do governo, reclamava da vida. Clara tentava conversar. Você está muito distante. Eu estou cansado. Eu também estou. Então pronto, estamos todos cansados. Não é isso, Daniel. Então é o quê? Ela olhou para ele com tristeza. Parece que você tem raiva da gente. A frase entrou como uma faca. Por um instante, Daniel quase acordou. Quase viu, quase percebeu. Mas então veio aquele soprinho. Ela está exagerando. Quer te manipular. Agora você virou vilão. Ele se levantou. Claro, agora eu sou o problema. Clara fechou os olhos e não disse isso. Eu não disse isso. Disse sim, vocês sempre dizem isso. E foi para o quarto. Naquela noite, Mateus perguntou para a mãe baixinho: papai está bravo comigo? Clara respondeu: não, filho, papai só está passando por uma fase difícil. Mas Daniel do quarto ouviu. E em vez de chorar, endureceu. Porque quando a alma está doente, até o amor dos filhos pode virar acusação. Vamos de novo entrar na cabeça do Daniel. Ele falando, né? Eu não sou uma pessoa ruim, pelo menos eu não achava que não. Eu trabalhava, eu pagava as contas, eu não bebia todo dia, não traía minha mulher, eu não batia nos meus filhos.
Então por que todo mundo parece me cobrar mais? Eu só quero paz, mas a paz não vinha. Quando eu estava em casa, eu queria sair. Quando saía, sentia culpa. Quando estava no trabalho, queria ir embora. Quando chegava em casa, eu queria sumir. E havia pensamentos que me visitavam como velhos conhecidos. Você não é valorizado. Ninguém liga para você. Sua vida poderia ser melhor se não fossem eles. Você perdeu tempo. Você nasceu para coisa maior. Você está cercado de gente ingrata. Eu não sabia de onde vinham. Só sei que eu acreditava. Voltando à história, o fundo do poço do Daniel veio como uma tragédia grande. Veio como uma noite comum. Era quinta-feira, chovia, ele havia tido um dia péssimo. O gerente apontou erros no relatório, Júlia falou mal com ele, o banco ligou cobrando uma parcela atrasada, Clara mandou mensagem perguntando se ele poderia comprar leite. Uma coisa pequena, leite. Ele leu a mensagem e sentiu ódio. Até isso, nem para comprar leite ela serve. Comprou o leite, chegou em casa molhado, irritado, faminto, e ao abrir a porta viu brinquedos espalhados. De novo essa bagunça? Lívia correu para pegar a boneca. Desculpa, papai. A palavra desculpa deveria amolecer um pai. Mas nele acendeu outra coisa. Não adianta pedir desculpa se faz tudo de novo. A menina começou a chorar. Clara veio da cozinha. Daniel, ela é uma criança e você sempre passa a mão na cabeça dela. Para, você está assustando ela. Eu estou assustando? Eu chego aqui todo dia arrebentado e agora eu sou um monstro? Mateus apareceu no corredor e falou, pai. Daniel virou-se, você também? Vai defender sua mãe? O menino recuou. Clara então disse firme, chega, vai tomar banho, depois a gente conversa. Mas Daniel já não ouvia Clara. O rosto dela naquele momento parecia o rosto de todas as pessoas que ele achava que o diminuíam. O chefe, o banco, os colegas, a vida, e ele gritou. Gritou palavras que não deveriam ser de um pai, de um marido, de ninguém. Depois veio um silêncio. Lívia chorava no colo da mãe. Mateus estava parado, pálido. Clara não disse nada. Daniel olhou ao redor e pela primeira vez não conseguiu se justificar. Foi para o banheiro, trancou a porta e apoiou as mãos na pia. No espelho viu o próprio rosto, mas não viu apenas um cansaço, ele viu estrago. Naquele instante, como se algo dentro dele rachasse, pensou, o que eu estou virando? Do outro lado, uma presença parecia incomodada. Porque alguém chorando, porque quando alguém começa a se enxergar de verdade, a obsessão perde o conforto de sombra. No sábado, Daniel aceitou o convite de um colega antigo, Sérgio, para ir numa casa de caridade, uma casa espírita. Ele não foi por fé, ele foi por desespero. Sentou-se no fundo das cadeiras, braços cruzados, aquele olhar desconfiado, pensou em ir embora umas 10 vezes. A palestra naquela noite falava sobre sintonia espiritual. O expositor dizia, nem toda dor é obsessão, nem todo desequilíbrio vem de fora. Mas quando cultivamos certos pensamentos e sentimentos, criamos uma atmosfera psíquica compatível com espíritos que vibram na mesma faixa. Daniel sentiu um incômodo. Se o obsessor não cria, o expositor continuou, o obsessor não cria sozinho aquilo que não encontramos em nós, que não encontra em nós. Ele explora tendências, sopra onde abrasa, alimenta o que aceitamos alimentar. Daniel descruzou os braços, já começou a sentir aquela familiaridade com o assunto. A desobsessão verdadeira não é apenas afastar espíritos, é educar a própria alma. Porque se o campo íntimo permanece o mesmo, novas influências encontrarão o mesmo caminho. A frase atravessou Daniel. Ele tinha ido ali esperando ouvir que ele era a vítima. Ouviu que era o responsável. Não culpado por tudo, não condenado, mas o responsável. E isso doeu. Doeu porque a vítima quer socorro, mas o responsável precisa mudar. Depois da palestra, Daniel recebeu o passe.
sentiu alívio. Chorou discretamente, sem entender direito por quê. Na saída, Sérgio perguntou: quer conversar? Daniel demorou. Eu acho que tem alguma coisa errada comigo. Sérgio respondeu: essa frase já é um começo. Você acha que é obsessão? Sérgio foi prudente. Pode haver uma influência espiritual, mas não começa por aí. Começa pelo que você está alimentando. Daniel ficou em silêncio. E se tiver um espírito me acompanhando? Aí o Sérgio falou: então ele também é alguém em sofrimento. Mas a pergunta principal é: o que em você conversa com ele? Aquilo incomodou mais uma vez, mais do que consolou, mas era verdade. Nas semanas seguintes, Daniel começou o tratamento espiritual. Passe, água fluidificada, evangelho no lar, estudo, conversa fraterna. Mas a maior batalha não acontecia na casa espírita, acontecia na cozinha, quando Júlia apontou um erro e ele sentiu vontade de atacar. Aconteceu no trânsito, quando alguém fechou o carro e ele sentiu a velha fúria súbita de gritar, espernear, xingar. Aconteceu de madrugada, quando os pensamentos voltaram. Você não vai mudar, isso é teatro. Eles nunca vão reconhecer seu esforço. Você não nasceu para sofrer. Para com isso, desiste. Na primeira semana, Daniel perdeu várias vezes. Na segunda, algumas. Na terceira, começou a perceber o intervalo entre o impulso e a ação. Nesse intervalo, e esse intervalo é sagrado, é nele que mora o livre-arbítrio. Um dia, Clara disse: você pode levar as crianças amanhã? Ele sentiu aquele velho incômodo. A resposta atravessada já estava pronta, mas ele respirou. Posso? Que horas? Clara olhou para ele, surpresa. 7, tá bom. Foi só isso. Nada de luz descendo do teto, nada de música celestial. Mas naquele pequeno tá bom, uma corrente antiga perdeu o elo. No escritório, Júlia apareceu. Por favor. Travou. Foi. Antes. Agora volta, por favor, porque acho que está em vídeo, o vídeo está tentando tocar. Volta. Volta mais um, tudo bem. No escritório, Júlia apareceu. Daniel, tem uma diferença aqui, pode olhar comigo? Ele sentiu a defesa subir, né? Aquela coisa reativa. Lá vem ela te expor de novo, hein? Mas agora ele já conhecia aquele mecanismo. Olhou para a planilha. Posso? Me mostra onde é que está. Júlia explicou, ele percebeu que o erro era dele, a garganta fechou. Pedir desculpa parecia que estava engolindo cacos de vidro. Mas ele disse: você tinha razão, eu errei nessa parte, desculpa pela forma como eu falei com você esses dias. Júlia ficou sem reação. Tudo bem, não estava tudo bem ainda, mas começou a ficar possível. Naquela noite, Daniel fez o evangelho no lar. Agora sim, e não vai. Naquela noite, Daniel fez o evangelho no lar com Clara e as crianças. No começo, Mateus ria. Lívia queria desenhar no meio da leitura. Daniel se irritou, mas segurou. Leu uma página simples, fez uma prece simples. E quando terminou, sentiu a casa diferente. Talvez a casa tivesse mudado. Talvez ele é que tivesse mudado. A energia dele mudou o ambiente. Vamos de novo na cabeça do Daniel. Vamos lá. Tudo bem, vai. Eu comecei achando que eu precisava me livrar de alguém. Depois entendi que eu precisava me livrar de uma parte de mim que dava abrigo àquela presença. Eu não virei santo. Ainda sentia raiva. Ainda sentia orgulho. Sentia vontade de vencer as discussões inúteis. Mas agora eu via. Antes eu estava arrastado. Agora, pelo menos às vezes, eu conseguia escolher. E quando eu escolhia diferente, algo mudava ao redor. O pensamento pesado vinha, mas não grudava como antes. As lembranças vinham, mas eu não alimentava tanto. A vontade de brigar aparecia, mas eu começava a perguntar: isso é meu?
ou eu estou aceitando apenas uma sugestão? E mesmo quando era meu, eu lembrava, se é meu, posso me educar. Com o tempo, aquela presença que acompanhava Daniel começou a perder espaço. Não foi uma cena dramática, não houve possessão, grito, quedas, espetáculos. A verdadeira mudança espiritual quase sempre é silenciosa, é interna. O obsessor tentava se aproximar nos mesmos lugares. Na raiva, Daniel orava. Na culpa, Daniel reparava. No orgulho, Daniel pedia desculpa. Na tristeza, Daniel buscava o serviço. Na tentação da reclamação, Daniel vigiava. Na vontade de desistir, Daniel estudava. Era como se a chave antiga já não abrisse a mesma porta. Aquele obsessor tentava e tentava de todas as formas, todas as ferramentas que ele tinha, ele utilizava para poder chegar no Daniel, mas o Daniel já conseguia refletir sobre aquilo, já conseguia trazer a luz do seu entendimento. Em um dia, durante a reunião mediúnica na casa de Daniel, na casa que Daniel nem presenciou, aquele espírito foi amparado. Ou talvez apenas se afastado como antes, ou talvez tenha permanecido à distância sem conseguir mais se alimentar. Isso não importa tanto para a nossa história. O que importa é que Daniel já não era um campo fértil. E quando uma alma muda de sintonia, certas companhias deixam de encontrar moradia. Meses depois, Clara percebeu primeiro. Você está diferente. Daniel sorriu sem orgulho. Eu estou tentando. Antes você também dizia que ia tentar. Eu sei. Agora parece que você tenta mesmo. Mateus voltou a chamá-lo para brincar. Lívia voltou a correr para o seu colo quando ele chegava. No trabalho, as pessoas ainda tinham cuidado com ele, mas já não evitavam sua presença. A vida não virou fácil. As contas continuavam, o trânsito continuava, o chefe continuava cobrando, as crianças continuavam fazendo bagunça, Clara continuava tendo dias difíceis e Daniel continuava humano. Mas agora ele tinha uma ferramenta que antes ele não tinha, a vigilância. E tinha uma verdade que não conseguia mais esquecer. Não basta querer afastar o mal, é preciso parar de alimentá-lo. Mas toda história honesta precisa dizer uma coisa: Daniel também recaiu. Houve uma fase em que parou de estudar. Aqui está escuro, mas aí mostra Daniel mexendo no celular lá, a pé da vida. Mas toda história honesta precisa dizer: houve uma fase em que parou de estudar, faltou o tratamento, o evangelho no lar foi ficando para a semana que vem, o celular voltou a ocupar as noites, a reclamação voltou disfarçada de opinião, o orgulho voltou disfarçado de cansaço. As sombras perceberam. Não necessariamente o mesmo espírito, talvez outros, talvez apenas os próprios hábitos antigos, porque portas que foram fechadas podem ser reabertas. Numa sexta-feira, Daniel explodiu de novo no trabalho. Em casa, respondeu mal a Clara, no trânsito xingou alguém como antigamente e sentiu o velho peso no quarto. Mas dessa vez tinha uma diferença. Ele percebeu mais rápido. Sentou-se na cama e disse baixo: eu estou voltando para o mesmo lugar. Clara olhou para ele: então volta antes que afunde. No dia seguinte, ele retornou à casa espírita, não como quem começa do zero, mas como quem entende que reforma íntima não é evento, é manutenção. A alma também precisa de higiene diária. No fim da história, Daniel não se tornou perfeito, tornou-se consciente. E isso já muda uma vida. Ele entende que o obsessor não era amigo no sentido comum, não era companheiro do bem, não era alguém em quem ele deveria confiar e seguir. Mas de forma estranha e profunda, aquele obsessor havia revelado algo muito importante. Revelou sua raiva escondida, seu orgulho ferido, sua necessidade de controle, sua falta de perdão, sua indisciplina mental, sua distância de Deus, mesmo quando dizia acreditar. Aquele espírito perturbador não veio para salvá-lo, mas a dor daquela convivência o empurrou para uma pergunta salvadora: o que em mim permite isso? E quando Daniel começou a responder essa pergunta com coragem,
começou a desobsessão. Talvez por isso o título pareça tão provocativo, né? Obsessor, meu amigo. Mas por que o obsessor seja amigo da nossa queda? Porque às vezes aquele que nos perturba aponta exatamente para a parte da alma que precisa ser educada. A obsessão se aproxima pela afinidade, permanece pelo alimento que recebe, né? Perde força quando mudamos de sintonia e se desfaz quando a reforma íntima deixa de ser discurso e vira conduta. Daniel descobriu que a maior defesa espiritual não era viver procurando obsessores, culpando o que é externo. Era tornar-se alguém com quem eles já não conseguiam conversar por dentro. E talvez seja essa a verdadeira desobsessão. Não é expulsar espírito, mas educar a própria alma. Porque quando a alma muda, as companhias mudam. E quando mudamos o que emitimos, também mudamos aquilo que nos encontra. Bom, essa é a historinha do Daniel. Mas eu quero fazer uma leitura, aliás, duas rapidinhas. Evangelho segundo o Espiritismo, na parte das preces, para afastar maus espíritos. É só o prefácio, tá, gente? Os maus espíritos somente procuram os lugares onde encontram possibilidades de dar expansão à sua perversidade. Para afastar, não basta pedir-lhes, nem mesmo ordenar-lhes que se vão. É preciso que o homem elimine de si o que os atrai. Os maus farejam as chagas da alma, como as moscas farejam as chagas do corpo. Assim como se limpa o corpo para evitar a bicheira, também se deve limpar de suas impurezas a alma, para evitar os maus espíritos. Vivendo num mundo onde estes pululam, nem sempre as boas qualidades do coração nos põem a salvo de suas tentativas. Dão-nos, entretanto, forças para que lhe resistamos. E só mais um trechinho. No capítulo 17, sede perfeitos. O homem de bem. O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade. Na sua maior pureza, se ele interroga a consciência sobre os seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele, enfim, se fez a outrem tudo o que desejara que lhe fizessem. Deposita fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Sabe que sem a sua permissão nada acontece e se lhe submete vontade em todas as coisas. Tem fé no futuro, razão porque coloca os bens materiais, espirituais acima dos bens temporais, os materiais. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e as aceita sem murmurar. Possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar paga alguma. Retribui o mal com o bem, toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre seus interesses à justiça. Encontra satisfação nos benefícios que espalha, nos serviços que presta, no fazer ditosos os outros, nas lágrimas que enxuga, nas consolações que prodigaliza aos aflitos. Seu primeiro impulso é para pensar nos outros antes de pensar em si, é para cuidar dos interesses dos outros antes do seu próprio interesse. O egoísta, ao contrário, calcula os proventos e as perdas decorrentes de toda a ação generosa. O homem de bem é bom, humano, benevolente para com todos, sem distinção de raças nem de crenças, porque em todos os homens vê irmãos seus. Respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança anatema aos que como ele pensam.
anátema, perdão. Em todas as circunstâncias toma por guia a caridade, tendo como certo que aquele que prejudica a outrem com palavras malévolas, que fere com o seu orgulho e seu desprezo a suscetibilidade de alguém que não recua a ideia de causar um sofrimento, uma contrariedade, ainda que ligeira, quando a pode evitar. Falta o dever de amar o próximo e não merece a clemência do Senhor. Não alimenta o ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas, e só dos benefícios se lembra, por saber que perdoado lhe será conforme houver perdoado. É indulgente para as fraquezas alheias, porque sabe que também necessita de indulgência, e tem presente essa sentença de Cristo: atira-lhe a primeira pedra aquele que se achar sem pecado. Nunca se compraz em rebuscar os defeitos alheios, nem ainda em evidenciá-los. Se a isso se vê obrigado, procura sempre o bem que possa atenuar o mal. Estuda suas próprias imperfeições e trabalha incessantemente em combatê-los. Todos os esforços emprega para poder dizer, no dia seguinte, que alguma coisa traz em si de melhor do que na véspera. Não procura dar valor ao seu espírito, nem aos seus talentos, a expensas de outrem. Aproveita ao revés todas as ocasiões para fazer ressaltar o que seja proveitoso aos outros. Não se envaidece de sua riqueza, nem de suas vantagens pessoais, por saber que de tudo o que lhe foi dado, pode ser-lhe tirado. Usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos. Sabe que é um depósito de que terá de prestar contas e que mais prejudicial emprego lhe pode dar é de aplicá-lo à satisfação de suas paixões. Se a ordem social colocou sob o mando outros homens, trata-os com bondade e benevolência, porque são seus iguais perante a Deus. Usa da sua autoridade para lhes levantar a moral e não para esmagar com o seu orgulho. Evita tudo quanto lhes possa tornar mais penosa a posição subalterna em que se encontram. O subordinado, de sua parte, compreende os deveres da posição que ocupa e se empenha em cumpri-los conscienciosamente. Finalmente, o homem de bem respeita todos os direitos que aos seus semelhantes dão as leis da natureza, como quer que sejam respeitados os seus. Não fica assim enumeradas todas as qualidades que distinguem o homem de bem, mas aquele que se esforce por possuir as que acabamos de mencionar, no caminho se acha que todas as demais conduz. Então, eu vejo que nesse trecho do homem de bem, de como ele fala, né? Não é isso que vai nos tornar homens novos, melhores, mas se a gente começar a mudar todo dia um pouquinho, evitando trazer as nossas maiores maldades internas, que todos nós temos, nós somos seres humanos, se a gente conseguir trazer à luz os nossos demônios, vamos falar assim, e combatê-los, reconhecendo-os, a gente já vai estar se depurando a cada dia mais um pouquinho. Né? É o burilamento da alma que é tão necessária nessa nossa encarnação, como em todas as outras já foram, mas nessa principalmente, porque estamos vivendo aqui e agora. Então, é uma reflexão importantíssima. Quem eu sou, o que eu sinto, o que eu posso fazer para ser melhor, quais pensamentos povoam minha mente, como é que eu reajo com o outro, como é que eu ajo com o outro, e reagir é outra coisa, até a reatividade exacerbada não é boa. Então, vamos refletir bastante, para que a gente possa fazer dessa, com certeza não será a última, mas uma das últimas que a gente possa estar aqui na Terra. Fé e equilíbrio em todas as direções.